Bom, pessoal, como é que vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui para mais um review, para mais um bate-papo a respeito do quê? De material cristão. E hoje eu vou indicar um material para vocês que muitas pessoas pedem, querem saber sobre geografia bíblica. Pastor, qual a importância da geografia bíblica? A geografia, ela cuida do quê? Do espaço onde nós estamos, tá? Então, o que ela vai tratar aí? Aonde as coisas aconteceram no período bíblico. Porque quando a gente pensa em Bíblia, muitos irmãos pensam que tudo aconteceu ali naquela tripinha de terra entre o Mediterrâneo e a Ásia, que é o quê? Que é Israel, aquela tripinha, aquele pedacinho. Quando na realidade nós temos questões que aconteceram na Grécia, nós temos cartas que foram escritas, trechos que foram escritos na Itália, por exemplo. Então nós temos muitos aspectos, e ali você vai ter que pensar em aspectos culturais, por exemplo. Por exemplo, aquela passagem onde a mulher não podia cortar o cabelo, você sabia que a mulher não podia cortar o cabelo porque naquele local, na igreja de Corinto, por exemplo, assim como na igreja de Éfeso, em diversos locais, as mulheres que cortavam o cabelo eram prostitutas cultuais. Então, por isso, as mulheres que eram cristãs, as mulheres que eram de bem, não podiam ter cabelo curto, porque elas podiam ser atacadas pelos irmãos judeus. Olha que coisa interessante. Tudo isso a gente tem que levar em conta. Tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Então, por isso que a geografia é muito importante, porque ela vai nos dar um aspecto geral sobre aquele local. Por exemplo, quanto chove naquele local, a elevação daquele local, tem muita montanha? Imagina para a gente entender a questão da Arca de Noé, o Monte Ararat. Peraí, na geografia muitas vezes nós entendemos sobre a formação rochosa daquele terreno. E tudo isso é muito importante. Qual o clima? É deserto? É um clima mediterrâneo que é totalmente diferente do deserto? Por exemplo, a Grécia. Quem nunca viu as fotos da Grécia moderna e nós vemos como é aquele lugar, o clima. Tudo isso é estudado pela geografia. No nosso curso de teologia, nós temos uma matéria dedicada à geografia bíblica, cultura bíblica, história bíblica, arqueologia bíblica. Olha só, são 4 matérias voltadas para esse escopo de entender onde nós estamos, onde as coisas aconteceram na Bíblia. E hoje eu indico para vocês uma publicação especial, que é esse aqui, ó, Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, da editora Agnus. É essa publicação que eu indico para você conhecer os locais onde as coisas aconteceram na Bíblia. Então vamos lá, vamos parar de bate-papo e vamos conhecer essa publicação, que eu sei que é isso que vocês querem. Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, do Enéas Tognini, editora Agnus. É um papel fosco cartão, é um brochurão velho de guerra, tá? Também não é uma coisa para você ficar levando para baixo e para cima. Então aqui a gente tem uma folha de rosto e aqui falando sobre a geografia em si. Então tem agradecimentos, introdução, aí vem Geografia da Terra Santa e a parte 2, Geografia das Terras Bíblicas. E tem alguns apêndices aqui no final. O interessante é que ele vai tratar... A geografia, ela trata a parte geográfica, né, o mapa, a parte cartográfica, os limites de Israel, né, os limites da Terra Santa. E aí nós temos a hidrografia, que são os mares, orografia, planícies, desertos, vales. Ou seja, tudo isso tem a ver. A geografia econômica, como funcionava a economia do local, usos e costumes, que é uma questão cultural muito importante, tanto que no nosso curso de teologia do Nascido de Novo, no Bacharel Livre em Teologia, nós temos uma parte que nós tratamos especificamente disso, tá bom? Aí vem as cidades, os principais centros sociais, né, da Terra Santa, e aí vem geografia das terras bíblicas. Terra Santa é Palestina, terras bíblicas, a gente já vem a Mesopotâmia, que é lá perto do Iraque, e a gente já tem outras regiões próximas ali, o Egito e a parte ocidental, que vai a Grécia, Roma. Então nós temos um apêndice 1, que é o dilúvio e a Arca de Noé, à luz da Bíblia, da genealogia e da arqueologia.
O apêndice 2, as viagens de Paulo, que é muito legal, porque ali a gente consegue ver as rotas que as pessoas usavam naquela época para ir de um lugar para outro, e regiões e lugares do mundo bíblico, e uma bibliografia no final. Aqui nós temos agradecimento do autor, uma introdução, geografia da Terra Santa, o mundo bíblico. Aqui a gente já tem um exemplo que aqui nós vamos ter mapa, não é nem mapa, entendeu? Não é nem com uma boa resolução, é só para a gente ter uma ideia. Eu recomendo que você use um material desse, por quê? Porque esse material você vai ter a explicação. E aí você usa um atlas, ó, por exemplo, tem esse novo atlas da Bíblia, tá? Geografia, Arqueologia e História do Barry J. Baetzel, que já tem o review no canal, então eu não vou entrar nesse aspecto com vocês. E aí você vai ter, ó, você vai ter os mapas. Então você vai conferindo aqui, porque aqui tem relevo, aqui tem hidrografia, tem uma série de materiais, ó, o Mar da Galileia. Você vai ter uma publicação dessa. Então, nessa daqui você tem a parte explicativa, vamos dizer. Então, ó, você vai ter também mapas mais bem acabados. Olha o mapa do Êxodo, com as rotas que aconteceram. Isso é geografia. As nações cananeias, aí a gente vai ter uma explicação, entendeu? Ó, mais mapas aqui, ó, os povos da Terra Prometida, onde eles estavam. Olha, fenícios, arameus, Bazã, amorreus, amonitas, cananeus, filisteus, midianitas, edomitas, amalequitas. E aí começa aqui, ó, sobre os amorreus. O nome amorreu é usado no Antigo Testamento para designar os habitantes da Palestina em geral, os povos dos montes que se opõem aos das planícies, um povo específico ocupando uma cidade ou uma região maior com seu rei. Aí tem os heteus, cananeus, heveus, perizeus ou ferezeus, girgazeus. Aí vem povos vizinhos de Israel. A gente tem os filisteus. Ó, o nome. A palavra filisteu aparece primeiramente em Gênesis 10:14. Terence Mitchell, do Departamento de Antiguidades do Museu Britânico, declarou: no Antigo Testamento, o nome filisteu é descrito como Peliste, usualmente com o artigo e mais comumente ainda em sua forma plural. O território ocupado pelos filisteus denomina-se Filístia, de onde deriva o nome Palestina. À época dos romanos, filisteus significa errantes, estrangeiros. Então você percebeu como esse mundo ele é contra a nossa fé? Não chamam ali de Israel, chamam ali de Palestina, que vem de Filístia. Entenderam? Então são povos que o nosso Senhor expulsou daquele lugar. Mas vamos continuar. Origem, localização, eles na Bíblia, durante o Êxodo, Saul e Davi, o reino dividido, também aqui nos patriarcas. Ó. Isaac foi peregrinar em Gerar, governada pelo rei Abimeleque, que tinha Ficol como chefe de seu exército. Depois, em Êxodo e Juízes, eles aparecem, em Saul e Davi, o reino dividido. Aí vem as divisões políticas. O povo filisteu se dividia em 5 territórios, 3 marítimos, Gaza, Ascalon e Asdod, e 2 interiores, Gate, Cefalá e Ecrom, que confinava com Jerusalém. Tinham também tutela sobre algumas cidades, como Moresete, Gate, Ciclag e Gibeton. Os 5 estados formavam a invencível confederação Pentápole-Filisteia. A religião, eram idólatras, como todos os povos da terra, de seu berço natal, Creta ou Chipre, trouxeram seus deuses gregos. Mesclaram com os egípcios e, por fim, casaram-se com os de Canaã. Dentre dezenas de deuses, esses 3 eram os principais: Dagon, Astarote e Baal-Zebub. Baal-Zebub. Vocês já conheceram o termo Belzebu? Vem desse termo. Dagon era o deus nacional, o mais importante. Tinha corpo de peixe e cabeça de homem. Importantes templos foram-lhe dedicados nas mais importantes cidades da Filístia. O de Gaza foi destruído por Sansão. O ídolo de Asdod caiu milagrosamente diante da arca do Senhor. Baal-Zebub, que significa Senhor das Moscas, era protetor contra as moscas que infestavam aquela região. Costumavam levar seus ídolos à guerra, a quem atribuíam suas vitórias. Registros, até hoje, apesar dos ingentes esforços da ciência, nada se tem encontrado a respeito da origem dos filisteus, a não ser na Bíblia e nas inscrições egípcias, aquelas que antes citamos de Ramsés III, na sua sepultura de Medinet Habu.
também foram citadas nas inscrições de Mereptah, Ramsés II e nas cartas de Tel el-Amarna, século XIV a.C. Aparecem ainda em documentos assírios de Tiglat-Pileser III e, por último, nos da Babilônia, recebendo rações do governo. Então existiram. Cultura. A cultura desse povo assemelha-se em tudo a dos demais cananeus. E aí vai explicando. Observação importante. Olha, um sexto grupo de filisteus aparece com o nome de queretitas ou quereteus. Várias passagens da Bíblia se referem a esse grupo, quase sempre associando aos filisteus, a não ser sempre com base bíblica. A não ser a palavra de Deus, nenhuma outra fonte corrobora essa informação. Temos os amalequitas, midianitas, moabitas, aqui uma foto de Moabe, amonitas, edomitas, Petra, cidade cavada na rocha. E aí vem, fenícios, a localização. Plantada na orla do Mediterrâneo, que ia do rio Litani ao sul, a Arvad no norte, numa extensão de mais ou menos 240 quilômetros, uma profundidade de 50 quilômetros leste-oeste, a terra muito acidentada, sáfara e grandemente pedregosa. Isso obrigou os fenícios a construírem suas maiores cidades em ilhas próximas à costa. Ao sul, limitava com a Palestina, ao norte, com o rio Arvad, e oeste, com o Mediterrâneo, e a leste, com os montes Líbanos. Origem, expansão, comércio, os fenícios, característica, religião, aqui representação dos fenícios, relação com o povo de Deus, de mão em mão, sírios, os sírios. Aí vem as 12 tribos de Israel, aqui um mapa das 12 tribos, a conquista de Canaã, o Reino Unido, o Reino Dividido, Palestina do Novo Testamento. Hidrografia, o Jordão entrando no Mar da Galileia. Ele trata dos recursos hídricos, água, Mar Morto, constituição do terreno, Sodoma e Gomorra, teoria nortista, teoria sulista. Advoga o norte parte de Gênesis 13:10, pois quando Abraão se separou de Ló, eles estavam diante das verdejantes campinas do Jordão, e isso deveria ser no norte. Acontece, porém, que Ló não se fixou nesse lugar. Gênesis 13:12 diz que ele foi armando suas tendas até chegar a Sodoma, porque Sodoma não poderia ficar ao sul. Outro argumento dos nortistas é que Ló pediu ao anjo para ir para Zoar, que é a primitiva Bela de Gênesis 14:2. Ali habitou, gerou filhos, e 2 nações se instalaram nas imediações, Moabe e Amon, e esses países ficavam no norte. Basta olhar para um mapa de Israel antigo para ver que Moabe ficava ao sul e Amon ao norte do Mar Morto. O argumento perdeu a força. Exploração, rios que correm para o Mar Morto. Orografia de Israel. A terra de Canaã é montanhosa por excelência. Daí a razão da Bíblia chamá-la de terra de montes e vales, Deuteronômio 11:11. A Eretz Israel, como Israel era a denominação nos tempos bíblicos, e odiernamente também, media 225 quilômetros de norte a sul, e do Mediterrâneo até a entrada do deserto, 130 quilômetros. Nessa pequenina faixa existem os contrastes mais chocantes da Terra e, por isso, encantadores. Orografia de Israel. Montes Líbano, são os montes, né? Selezíria, Monte Hermon aqui, Cadeia dos Líbanos, Montes de Naftali, Tabor, Gilboa, Monte Carmelo, Monte de Efraim, nomes bíblicos, né? A localização, a região, montes principais, montes da Judéia, Monte do Mau Conselho, Monte Sião, bastante material. Baixa Galileia, Geinom, condimentos, incenso e bálsamo, móveis e utensílios. Aqui a gente já entra no quê? Usos e costumes, em panorama bíblico, tá? Em seu livro clássico Mundo do Antigo Testamento, o estudioso Eric William Eaton estudou a vida de Israel na velha dispensação sobre os seguintes tópicos: vida nômade, vida nas cidades, vida doméstica, vida no campo, vida industrial, vida militar, vida civil, vida profissional e vida religiosa. A abordagem desse livro é uma das mais importantes e valiosas, apesar de ser um livro volumoso. A Palestina e seu hóspede, de Emma Williams Gill, é outro livro que auxilia sobremaneira o estudante da Bíblia. Em Panorama do Mundo Bíblico, Antônio Neves de Mesquita trata com muita precisão a vida cotidiana do Israel antigo.
Então tá aqui, ó. Estão aqui as referências onde você acha. Em uma obra geral como essa, não poderíamos nos alongar em considerações pormenorizadas. E aí vai, ó. Então vem casas, móveis e utensílios, cama, mesa, prato, talher, assento, lâmpada, alimento, água, vestuário, família, festa de Israel, o luto, formas de colonização de Israel de hoje. Aí vem as cidades de Israel, ó. Hebron, Jericó, cidades bíblicas, tá? Belém, túmulo de Raquel, campo dos pastores de Jope, ó, muros e portas. Belém foi uma humilde aldeia no tempo de Boaz e continuou a ser no tempo de Davi. Nos dias do nascimento de Jesus, ainda era uma aldeia insignificante. Nas atividades do seu ministério, Jesus nunca visitou Belém. Depois que Roboão fortificou a cidade, ela tornou-se pequena, mas com muros e muitas portas, e foi crescendo intramuros. O imperador Adriano, no século II d.C., arrasou-a e mandou plantar um bosque sagrado para Adonis. Helena, mãe de Constantino, no século IV, mandou descobrir a caverna onde estava o estábulo onde Jesus nasceu, e sobre ela construiu a Igreja da Natividade, que é o que está na foto aqui do lado, que através dos séculos vem sendo reparada, conservada e ampliada. Nesse templo, que atende católicos romanos, gregos e armênios, há no piso uma estrela que assinala o lugar da caverna onde o Senhor Jesus nasceu. A cidade, sob domínio israelense, cresceu extraordinariamente. Seus muros e suas portas continuam. Seu comércio é fabuloso. Aí vem o poço. A Bíblia se refere ao poço junto à porta de Belém. Davi, que nasceu e viveu em Belém, conhecia muito bem esse poço. Na ocasião, a cidade estava sob o poder filisteu. Os valentes de Davi romperam as fileiras inimigas, tiraram a água e a trouxeram a Davi. Ainda hoje em Belém existe um poço que a tradição aponta como o de Davi. Ó, Jope, Nazaré, as cidades nos apócrifos, e aí vem, ó, cidades de Israel. Mesquita de Al-Aqsa, Templo de Salomão, Fortaleza Antônia, construída por Herodes, Pináculo do Templo, ó, o Tanque de Betesda, ruínas do Tanque de Betesda, Palácio de Caifás. Parte 2, a geografia das terras bíblicas, que são os países além de Israel, tá? Olha, dá praticamente metade do livro, tá? Embora tenha menos tópicos, mas tem metade, ó. Mesopotâmia, limites da Bíblia, Pison, Gion, Tigre, o rio Tigre e o rio Eufrates, divisões da Mesopotâmia, regiões da Mesopotâmia, quadro histórico cronológico da Mesopotâmica, Mesolítico, Neolítico, Calcolítico, Bronze Antigo, Bronze Médio, canais da Mesopotâmia, origem do povo da Baixa Mesopotâmia, os dois começos da humanidade. A Bíblia declara, Gênesis 2,7, que Deus criou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e por isso o homem passou a ser alma vivente. Por Gênesis 2:8, 17, sabemos que o Senhor Deus plantou o jardim do Éden na banda do Oriente, pela localização de 2 dos 4 braços do rio que saía do Éden, o Tigre e o Eufrates. Sabemos que o primeiro berço da humanidade foi o Vale da Mesopotâmia, as nações primitivas, aí vem antes das descobertas de Mari, outras regiões próximas, a Síria, Império Universal Assírio, Babilônia, trata da Babilônia, Nabucodonosor, últimos tempos da Babilônia, Pérsia, atual Irã. Os irãs, eles não são árabes, eles são persas. Império Arquimeda, Pérsia moderna, aí vem o Egito, que é muito rica. Isso daqui você deveria ter você deve estudar em separado, porque é uma cultura extremamente rica. Eles souberam trabalhar a parte arqueológica, a parte histórica, tanto que o turismo histórico é muito forte lá. Importância do Nilo para o Egito. Ó, olha aqui, ó, pirâmide egípcia, esfinge egípcia e outra esfinge. Modelo de uma casa egípcia. Deuses egípcios. Tá bom? Então é bem, sabe? Resumido. Período Trinita, primeira dinastia, Império Antigo, primeiro período intermediário, sétima e oitava dinastias, nona e décima dinastias. Neferkari tá aqui. Ó, Pepe I tá na sexta dinastia. Ó, Miquerinos, que é Mecauri, tem a Quéops, Kefren, que são as grandes pirâmides, né? As pirâmides lá perto do Cairo. Tá no Império Antigo. Vamos ver aqui, ó. Hotep Semui, Neferkari Pepe II.
Ó, sétima, apenas uma interrogação. Houve reis que governaram, mas não há registro de nenhum deles na história. A sexta dinastia terminou com violenta crise de poder. A sétima governou com dificuldade. Os reis da oitava foram subjugados pelos reis Heracleopolitas, da nona dinastia. A segunda dinastia de reis procedentes da nona dinastia foram vencidos pelos monarcas tebanos. Tá? Então vem Império Médio, duodécima dinastia, segundo período intermediário, 16ª dinastia. Aí a gente vem a 18ª dinastia, onde está alguns famosos, como Tutmoses, tanto o primeiro e o segundo, a Hatshepsut, que ela era uma mulher, uma faraó, o Tutmoses III, Amenófis, Tutmoses IV, Amenófis III, Akhenaton, Tutankhamon está aqui. Então essa 18ª dinastia ela é muito conhecida. Como está aqui, está no Novo Império. Essa é a época de magnificência para o Egito. Tudo floresceu no país. Fontes históricas atestam uma fabulosa riqueza canalizada para o Egito. Poderosos monarcas reinaram e os Hicsos foram expulsos. Os egípcios retomaram o reino e governaram com grande poder. Aí vem a 19ª dinastia. Ramsés I, Ramsés I, Ramsés II, Merneptah, Ramsés Septah, tá aqui. Tem uma turma de Ramsés na 20ª dinastia. Aí a 21ª dinastia tem os reis de Tânis e os grandes sacerdotes de Amon e Tebas. E aí vem a 22ª, 23ª. Então, ou seja, tem todas as dinastias do Egito antigo, tá? Xerxes I, Artaxerxes, Dário II, 29ª. Alexandre o Grande vem no período grego. Lágidas, Ptolomeu I, Ptolomeu II, Ptolomeu III, tá vendo? O termo Ixo foi empregado por Maneto, sacerdote egípcio, contemporâneo de Ptolomeu II. A obra de Maneto é conhecida com o nome de Agliptiaca e foi descrita em grego. Restam apenas esparsos fragmentos desse importante trabalho. Maneto gravou Quixos, transliterações do egípcio. Essas palavras correspondem ao grego basileis poimenes, ou seja, reis pastores, ou como odiernamente se interpreta chefes do deserto. Na realidade são pastores e dizem que na época de José o povo de Israel foi bem-vindo porque eram pastores e eram Ixos que estavam no poder. Mas que na época do rei do Êxodo já tinham expulsado os Ixos, que são os pastores. E como os judeus eram pastores, isso foi um grande motivo para escravizar os judeus, tá? O tempo, como tomaram o poder, o esplendor ixo, consequência ixa para Israel. Ó. Em Êxodo 1:8 lemos: Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José. Quem seria esse novo rei? A opinião dos especialistas se divide, o que torna quase impossível a conclusão. O faraó da opressão será o mesmo do Êxodo 1:8? Não. O novo rei é um, e o faraó da opressão aparece em Êxodo 2:23, para o período de Êxodo 1:8 e 2:23. A história admite 3 reis egípcios poderosos, porém cruéis. Ramsés I, fundador da 19ª dinastia, Sete I, filho de Ramsés I, e Ramsés II, o Grande, filho de Sete I. Então aí vem o nome, o termo Arábia, ó, cristianismo no Ocidente, cristianismo... E aí vem, tá? Ó, ruínas de Tiatira, ruínas de Sardes. Para terminar, nós temos os apêndices. O dilúvio e a arca de Noé à luz da Bíblia, da geologia e da arqueologia. Em sua monumental obra sobre o dilúvio, Alfred M. Hewinkel afirma com muita razão: até cerca de 100 anos atrás, o fato histórico do dilúvio era quase universalmente aceito, não só pelos membros da Igreja Católica e Protestante, mas também pelos homens da ciência. Surgiu então a doutrina renomada, denominada uniformitarismo, e com ela o darwinismo.
A catástrofe do dilúvio não se encaixou no sistema. Foi rejeitada por motivos geológicos, biológicos e históricos. Os livros de texto dessas ciências continuam ignorando totalmente o dilúvio e qualquer pessoa que ainda continue seriamente defendendo a crença no dilúvio universal encontra oposição, desprezo e o ridículo até mesmo em muitos setores da igreja. Em muitos seminários chamados evangélicos, Gênesis 6 a 9 foram postos de lado ou aceitos como fábula, em pé de igualdade com o poema de Gilgamesh e outros semelhantes. Como não há em nosso vernáculo um estudo completo sobre esse importante assunto, resolvemos diante de Deus apresentar esta modesta contribuição dos nossos seminaristas, obreiros e pastores. Definição. Dicionarista Laudelino Freire define dilúvio. Aí vem a definição, autenticidade da Bíblia, e aí vem as passagens, como é que tratam disso, tudo bonitinho, ó. A Bíblia confirma a própria Bíblia, causas do dilúvio, preparativos, tempo de clemência, tá? E o que é o interessante? Hoje nós temos criacionistas, como Adalto Lourenço, por exemplo, tá? Que trazem pra gente conceitos científicos para a questão do dilúvio. Né? Aí a gente vê que é só mania, né? Não aceitar o dilúvio, porque como está na Bíblia, o pessoal não aceita. Narrativa, infelizmente. Entendeu? O que? O dilúvio é narrativa? Não. A não existência do dilúvio. Ó, Frígia. Aí, ó, tem o poema de Gilgamesh aqui. Em Gilgamesh, lendário, mitológico, realidade. Há muitos deuses, há um só Deus. Tudo é morto, tudo é vida. Tudo é mistério, tudo é revelado. Aqui, ó, a superioridade do relato de Gênesis sobre o relato de Gilgamesh. Na geologia, na arqueologia, onde está a Arca de Noé, as lições do dilúvio, apêndice 2, as viagens de Paulo, ó, a segunda viagem missionária, e aí regiões e lugares do mundo bíblico e uma bibliografia. Bom, pessoal, esse foi Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, do Enéas Tognini. Eu recomendo para vocês. Vocês querem isso? E vocês querem conhecer geografia bíblica? Então vocês peguem esse material e um atlas bíblico. Por exemplo, aquele atlas que já tem o review aqui no canal de um atlas bíblico, você encontra o atlas lá da editora Vida Nova, que é fenomenal. Então as duas publicações são um arsenal completo para você entender o local onde as coisas aconteceram na Bíblia Sagrada. Tá bom? Então, recomendação do Nascido de Novo para você. Outra coisa, pessoal, ó, aqui na descrição você tem um link onde você vai acessar todas as nossas outras redes sociais, onde a gente traz conteúdo diário para vocês, e também o link para baixar os nossos e-books gratuitos. Clica lá, baixa os nossos e-books, como ler a Bíblia, plano de leitura da Bíblia em um ano em ordem para facilitar teu entendimento da palavra de Deus, e as dicas para montar a sua biblioteca bíblica. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.